Graças e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Estive aqui ontem no projeto Bem Viver na comunidade. Fiz uma brincadeira, tive uma fala. E aí eu até falei. Eu acho que eu congrego em 2 lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Nós ficamos à vontade porque essa é a casa do nosso Pai. E nós somos templo do Espírito Santo. Fiquem à vontade para glorificar, bendizer o santo nome do Senhor. Abram a Bíblia de vocês no livro de Ruth, capítulo 1. Quero agradecer a nossa querida Nete por me fazer esse convite para ministrar no mês das mulheres. E o tema é continuidade. Está lá em Levítico, dizendo que a chama arderá continuamente sobre o altar e o fogo não se apagará. E quando eu recebi o convite, a mulher que veio em minha mente para poder falar sobre esse tema é Ruth. Uma mulher que ouviu o chamado do Senhor, disse sim e continuou, porque caminhada com Deus é uma caminhada de constância. Para ter continuidade com Deus, nós não podemos desistir nem parar. Às vezes a gente vai desanimar, porque nós somos humanos, mas maior é o Senhor que nos comissionou, que nos deu o seu Filho por amor a nós. Lá no livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1, está dizendo assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilião, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe, e ali ficaram. E morreram Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilião, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas 2 noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Senhor, eu peço que o Senhor permaneça à vontade no nosso meio. Também peço que a tua palavra atinja o alvo, o objetivo, que germine, que frutifique, e o Senhor dê o crescimento necessário. As vidas são suas, a ti nós pertencemos. Ser conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Falar da história de Ruth e Noemi é falar de mulheres que não desistiram em meio às perdas da vida. A Bíblia vai dizer que no tempo de Juízes havia fome. Por que havia fome? Porque o povo ora vivia fazendo a vontade do Senhor, ora se apostatava, ora era rebelde, ora o Senhor permitia que vinha o julgamento sobre eles, ora eles se arrependiam e aí começava tudo de novo. Esse era o tempo em que Elimeleque vivia com a sua esposa neste lugar. E a fome chegou. E quando a gente fala de fome, em um lugar chamado Brasil, que é onde a gente planta nasce, para alguns não vão conseguir entender. Mas quem é da minha geração para trás, talvez alguns passaram por fome. Hoje eu estava conversando com meu esposo antes de vir, e eu falei com ele que eu nunca passei fome. Minha família passou por dificuldades, mas fome não. E a fome, ela pode fazer, ou ela faz, com que as pessoas entrem em desespero. E na hora do desespero, quem é pai de família, quem é mãe,
quer fazer alguma coisa com emergência para poder tentar salvar essa família. Só que a questão não é fazer alguma coisa, a questão é o que fazer. Porque o nome de Elimeleque significa, meu Deus é rei. Se Deus é rei de Elimeleque, quem é filho de rei tem sustento. Só que quando a gente fala isso num dia chamado hoje, talvez, né, pastor, a gente não tenha dimensão do que a gente esteja falando. A Bíblia vai contar que em períodos em Israel teve fome que mulheres comeram até seu próprio filho. Elimeleque, tentando salvar essa família, ele vai para a terra de Moabe. Só que Moabe, outrora, era inimigo de Deus. Moabe foi fruto de um incesto da filha mais velha de Ló, porque ela queria dar continuidade ao nome da família. Então a questão, pastor, não é dar continuidade, é como que essa continuidade é feita. Porque na tentativa de dar continuidade, a gente pode fazer com que algumas coisas fujam do plano original de Deus. Quando essa menina se viu em uma situação com o pai e com a irmã, ela pensou, morreu minha mãe, daqui a pouco morre meu pai, e a nossa família não terá continuidade. Por falta de fé, por falta de relacionamento com Deus, teve um plano que não procedia da parte de Deus, e aí nasce um filho chamado Moabe, e a sua irmã também tem outro filho. Só que quando o povo hebreu estava peregrinando pelo deserto, Moabe não queria deixar Israel passar. Moabe não cedeu favor a Israel. E ainda o rei queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. É estranho, mas na hora do desespero nós temos dificuldade de ver um poço a poucos metros de distância como Agar. Na hora da dificuldade, na hora da tempestade, na hora do vento forte, nós confundimos até Jesus com fantasma, como os discípulos. Esse homem foi buscar socorro, provisão, em uma terra onde o povo era inimigo de Deus, e ali ele ficou. Fugiu da fome, encontrou a morte e morreram também os seus 2 filhos. Ruth poderia ficar como órfã e a vida dela teria uma continuidade. A questão não é continuar somente, é continuar como. Foi isso que o Senhor falou ao meu coração. Como continuar? Porque continuar sem Deus é regredir. Continuar sem Deus é voltar atrás. Ruth poderia voltar para a terra dela, onde ela conhecia as pessoas, onde ela tinha ali a sua família. E ela, por ser viúva e por ser estéril, porque ela já conviveu com aquele homem há 10 anos, ela poderia virar prostituta, escrava ou uma pedinte. Só que ela se agarrou com tanta força à sogra dela, e a questão não é que ela foi somente para a terra do pão. A questão é que ela não foi somente acompanhando a sogra dela. Ruth tomou uma decisão que outrora nós também tomamos. Ruth tomou uma decisão que talvez tenha alguém aqui nessa noite que ainda não tomou. O coração está ardendo em chama, tem desejo de servir ao Senhor, tem desejo de dizer sim ao chamado, mas talvez tenha medo do quanto isso vai te custar. E na terapia nós temos o costume de dizer, se nós tomamos decisão, dói. E se não tomamos, dói também. E a pergunta que nós sempre fazemos para os nossos pacientes é, qual a dor que você quer sentir? Você quer dizer sim ao chamado? Você quer dizer sim ao Senhor? Você quer dizer sim, eu entrego a minha vida e o meu corpo por amor e vontade de Deus? Ou você quer permanecer distante desse Deus? A escolha é sempre
nossa. E ainda que nós sejamos seres pensantes, nós somos o único que, com tamanho liberdade que nós temos diante do nosso Deus, na maioria das vezes nós dizemos não. Embora conhecemos o tamanho da graça e do favor que o Senhor tem para derramar ou já derramou na nossa vida. Então Ruth, ela só não foi. Aqui, em 1,16, vai dizer que ela disse para Noemi: não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. A decisão de Ruth. E o teu Deus é o meu Deus. Então ela só não seguiu a sogra. Ela tomou uma decisão de servir o mesmo Deus que um dia essa sogra lhe apresentou. E chegaram essas duas mulheres em Belém. E quando chegou lá, as mulheres logo reconheceram Noemi. Noemi estava amargurada. Alguém aqui, não levanta a mão não, principalmente se você estiver do lado da pessoa. Alguém aqui já caminhou com alguém amargurado? É difícil, é custoso. Você fala palavras de ânimo e a pessoa não tem ânimo, pastora. Você fala palavras de vitória e a pessoa não tem perspectiva. Você fala palavras de fé e a pessoa não consegue acreditar. Então, caminhar com a pessoa amargurada é difícil. Para quem está enlutado, é difícil também. Porque no primeiro mês, todo mundo vai até a tua casa te ouvir você falar do seu ente querido. Mas no segundo mês em diante, é você, Deus e a sua vida. Porque as pessoas não têm essa paciência de voltar para sempre ouvir a mesma história repetida. Ruth chegou em Belém com Noemi e ela só não chegou, não. Ela foi respingar. E respingar significa ir em busca da dependência da providência de Deus. Tem alguém aqui respingando? Tem alguém aqui respingando nessa noite? Porque nós somos dependentes da providência, da graça de Deus sobre a nossa vida. Então, nós também estamos, de alguma maneira, respingando. E essa mulher, ela foi em busca, ela arregaçou as mangas e pensou: não vou ficar em casa, tem alguém que precisa de mim. Se tem alguma coisa para fazer, eu vou fazer. E ela foi. Sempre tem alguém nos observando, você sabia disso? Sempre tem alguém te observando, seja para falar bem, seja para falar mal. Ainda que você esteja fazendo aquilo que é certo. E falando sobre isso, eu me lembro de Daniel. Estava fazendo o que era certo. E porque ele fazia o que era certo, ele foi perseguido. E tiveram que achar uma ocasião para acusar ele dentro da lei de Deus. E a Bíblia vai dizer que nós precisamos andar de tal forma que quando alguém tiver que nos acusar de algo, essa pessoa vai precisar inventar. Ruth estava sendo observada por Boaz, o dono do campo. Enquanto o nome do primeiro marido de Ruth foi Malom, que significava doença, o nome de Boaz significa nele está a força. O Senhor tem poder de mudar significados. Mas quando a gente volta para a história de Ruth, nós vamos nos lembrar que Ruth era moabita. E os moabitas, eles eram pessoas que, por não terem servido aos hebreus e por tentarem amaldiçoar os hebreus, o Senhor fez um decreto. Vamos ver lá em Deuteronômio, capítulo 23. 23:3. Ainda bem que eu lembrei que eu não sou de guardar não, tá? Em Deuteronômio 23:3,
a partir do 3 está dizendo assim: isso foi o Senhor quem falou. Nenhum amonita ou moabita. Ruth era o quê? Ruth era o quê? Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente, porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saieis do Egito, e porquanto aligaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petó, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes, o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz nem bem em todos os dias da sua vida. Ruth era o quê? Então havia uma sentença, mas ela tomou uma decisão. E isso nos ensina que, independente daquilo que os nossos antecedentes fizeram, quando nós tomamos uma decisão, o Senhor tem poder de transformar maldição em bênção. O Senhor tem poder de transformar maldição em bênção. E talvez você tenha por hábito olhar a história da sua família e dizer: como é que o Senhor tem alguma coisa comigo dentro dessa família que eu nasci, na forma que eu fui gerado, com tudo que me aconteceu? Quem lê o livro aqui, Mulheres Únicas, vai conhecer também um pouco da minha história. E se não for ao Senhor, se eu chegasse aqui em cima, eu ia receber tomate, pedrada, porque eu também vim de uma história. Inclusive, eu moro no mesmo lugar. Eu não me mudei. E uma vez, quando eu estava preparando essa mensagem aqui, eu me lembrei, pastora. Uma vez, eu estava na EBD dando aula. E a igreja ficava de frente para a rua. Quem passava na rua, via quem estava dando aula. Passou uma pessoa na rua e quando a pessoa me viu dando aula na EBD, eu estava assim, igual eu estou ministrando a palavra para vocês, a pessoa fez assim, ó. Talvez vocês tenham passado por isso, ou por coisas piores. Mas a pergunta é: quem te chamou? Quem morreu por você e por mim? Você ainda está preso nas coisas passadas? Porque a Bíblia vai dizer que dos seus pecados e dos meus, Ele não se lembra mais, e foi colocado no mar do esquecimento. Então, por que você está aí se impedindo de ir, quando o Senhor já te chamou? Porque alguém da sua família, porque a história da sua família, porque no passado você não fazia aquilo que agradava ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: só tem alguém que pode te impedir de viver as promessas de Deus. Esse alguém é você olhando para você mesmo, porque quando você olha para Deus, quando você olha para o tamanho da graça de Deus, você vai louvar como foi louvado aqui nesta noite. Que amor é esse? Que infinito amor é esse? É através do sangue de Jesus que nós somos limpos todos os dias. Ruth teria tudo para dizer assim: para Belém, eu não vou não. Eu vou chegar lá, as mulheres vão me desprezar. O meu povo não serviu a Israel quando eles precisaram. O que eu vou fazer lá naquele lugar? Eu vou ficar por aqui mesmo, porque aqui eu conheço esse lugar, eu conheço esse povo. Mas não, ela rompeu. Você está disposto a romper? Porque só vive o extraordinário de Deus quem está disposto a romper com Deus, porque pela fé nós conseguimos superação através da fé. Eu aprendi nessa semana que não basta apenas crer, porque crer é acreditar, fé é confiar. Confiança naquele que te comissionou. Deus tinha uma nova história para Ruth. Ruth não só entrou em Israel e viveu em Israel, não. Ruth entrou para a genealogia de Cristo.
Vocês têm noção do que o Senhor pode fazer na sua vida a partir do sim, do eis-me aqui, que você pode dizer? Você não tem noção. Você tem uma sombra do que pode ser feito. Essa mulher não foi em busca de casamento, pelo menos a Bíblia não está dizendo isso. Ela não pensou, eu vou chegar lá, vou recomeçar, ninguém me conhece. De repente eu conheço alguém, e aí eu caso, e aí eu tenho um filho. Não, ela não foi. Quando nós colocamos as nossas expectativas em Deus, Ele nos surpreende infinitamente mais. É porque às vezes nós, como meros mortais, fazemos muitos planos e não submetemos os nossos planos às vontades de Deus. E a Bíblia vai dizer que somente o Senhor tem os pensamentos mais elevados do que o nosso. E se Ele tem os pensamentos mais elevados do que o nosso, o que é o nosso grande plano diante do plano de Deus? O que é o nosso grande projeto diante do projeto de Deus? Nós precisamos confiar mais no nosso Senhor. Ruth ficou. Havia duas formas de casamento naquela época para quem era viúva. Ou levirato, quando o marido morria, um dos irmãos casava com essa viúva, tinha um filho com ela, porque aí dava continuidade à descendência desse irmão, e esse filho se tornava responsável de cuidar dessa mãe. Ou resgate, que era por um parente mais próximo. E resgate foi a forma que Ruth casou. Ruth era o que mesmo? E nós éramos quem outrora? Porque Boaz é um tipo de Cristo. Boaz resgatou Ruth. E Cristo nos resgatou. A mulher entrou na genealogia de Jesus e nós fazemos parte da família de Jesus, pastor. E quando nós vamos ler lá a história, vem aqui contando em Mateus, e foi pai, e que não sei o quê, e tá a Moabita lá. Além de ter entrado na genealogia, qual foi o livro que nós lemos? Ruth ainda entrou no conjunto de livros chamado Bíblia. Você realmente tem noção daquilo que o Senhor tem para poder fazer na sua vida? Ou você vai continuar preso àquilo que te fizeram, àquilo que aconteceu, ou à história da sua família, ou à sua própria história? Se permita. Se permita recomeçar no Senhor e com o Senhor. Porque no final, aquelas mulheres louvaram e disseram que Ruth foi melhor do que 7 filhos para Noemi. Há um ditado que diz que às vezes 10 filhos não é para uma mãe, né? Não é isso? Mas uma mãe é para os 10 filhos. Enquanto eu estava meditando a respeito dessa passagem, passou-se uns dias e o Senhor trouxe algo no meu coração. Talvez você é alguém que decidiu continuar, mas em algum momento você desistiu da caminhada. Ficou desanimado, foi observando muito, ouvindo muitos comentários, ouvindo o que não devia, sabendo o que não deveria saber, e foi enfraquecendo na fé. Talvez você observou a força do vento, talvez a dor foi maior. E aí o Senhor me fez lembrar de vinhos novos, odres novos. Você está disposto a se deixar ser refeito pelo Senhor, porque o Senhor não faz remendo. Vinho novo e odres novas. Se permita. Talvez a sua alegria da salvação foi embora.
Você começou com todo o gás. Primeiro amor é uma maravilha. Quem está no primeiro amor, você pode pedir qualquer coisa que a pessoa faz. Ela está na igreja de manhã, de tarde, à noite, com alegria, André, é uma maravilha. Mas depois o tempo vai passando, vai perdendo essa alegria, a alegria vai embora. Mas aí a Bíblia vai dizer que Jesus foi a um casamento. E quando chegou lá, ele transformou a água em vinho. E vinho simbolizava o quê? Alegria. Então o Senhor pode transformar essa tristeza sua, a alegria que acabou, Ele pode trazer essa alegria novamente multiplicada e melhor do que foi a primeira, porque a Bíblia vai dizer que no lugar de vergonha, dupla honra. Dupla honra. Está disposto? Só que aí o Senhor também me fez lembrar Salmo 51, vamos lá? Salmo 51, verso 10. Eu estou feliz que eu estou conseguindo lembrar. Davi. É um salmo de Davi, quando Davi confessa o seu pecado. Ele fala assim para o Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Só por isso? Não. O 13 vem dizendo assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Se em algum momento da sua caminhada você caiu, e eu não estou aqui para saber que queda foi essa, que dimensão de queda foi essa. Há pecados que trazem escândalos, mas há pecados que são de estimação. Há quedas que são afastamentos da presença de Deus e da comunhão dos santos. Não tem mais prazer em estar aqui congregando. Mas Davi, ele se coloca diante de Deus e pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro. É o que nós precisamos pedir todos os dias. E renova em mim um espírito reto, pronto a te servir, a te obedecer. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu espírito. Quando Elimeleque sai da terra do pão para ir para Moabe, ele saiu de uma escassez. Talvez ele tivesse dinheiro, mas não tivesse pão para vender. Já pensou isso? Você ter dinheiro, mas não ter como comprar porque a terra não está produzindo? Mas ele saiu de um lugar de escassez e foi para o deserto, porque deserto significa falta. Ele foi para fora da presença do Senhor. Ele foi para a falta. Ele saiu da falta e foi para uma falta maior. É melhor comer pão com o Senhor. É melhor repetir a mesma mistura todos os dias. É melhor pagar o aluguel atrasado. É melhor deitar e falar assim: Senhor, o que eu vou fazer amanhã? Eu não sei o que eu vou fazer. Quem nunca viveu essa experiência? E o Senhor prover? E o Senhor agir? E talvez alguém vai dizer assim: mas quando chegou na minha vez, não foi bem assim não. Então deixa eu falar com você, com todo o respeito da palavra. Nunca foi assim? O Senhor nunca fez? Porque uma coisa que nós precisamos ter é um coração eterno em gratidão. Em gratidão, não é ingratidão.
Então o Senhor faz, o Senhor fez e o Senhor fará muito mais. Talvez o deserto esteja mais estendido na sua vida e você está pensando aqui, mas eu não me afastei da presença do Senhor, estou vivendo no deserto. Deserto é escolha, irmão. Fica tranquilo, você está sendo provado, você vai ser aprovado. Só que a gente não quer maturar a nossa fé, Andréia. A gente quer ficar como meninos e meninas na fé. Só que a gente quer experimentar milagres grandiosos, ouvir o Senhor falar de forma audível, mas não queremos que a nossa fé seja exercitada. Em dias de festa, irmãos, dificilmente essa fé é exercitada. Torna-me a dar a alegria da tua salvação. Se tem alguém aqui nessa noite, e se tem, sabe, porque a gente se conhece, que está sem a alegria da salvação, peça ao Senhor essa alegria novamente, essa alegria de buscar o Senhor, essa alegria de falar da salvação do Senhor, essa alegria de estar em comunhão com os irmãos. Porque se tem uma coisa e essa coisa é certa, meu pastor, espiritualidade é comunhão também. Não tem como falar de espiritualidade e dizer, eu sou tão santa que eu preciso me isolar de todo mundo. Isso não existe. Espiritualidade fala de comunhão, de congregar, de participar, de servir um ao outro, de lavar o pé um do outro. Isso é espiritualidade. Jesus se retirava, se isolava no sentido de solitude para buscar a presença do Pai, mas não era alguém que vivia isolado. E era santo. Isso é chuva? É chuva, gente? Louvado seja Deus. Qual é a nossa escolha nessa noite? Então ensinarei aos transgressores. Ei, eu já passei por aí. E o Senhor me lavou, o Senhor me purificou. O Senhor tem algo para fazer na sua vida. E ensinarei os seus caminhos aos pecadores, e a ti se converterão. Nós, como os cristãos, quando nós experimentamos dessa maravilhosa graça que o Senhor nos ofereceu, nós precisamos proclamar isso para outras pessoas. Nós temos dito que estamos vivendo um tempo muito difícil para evangelizar. Será? Porque cada tempo tem a sua dificuldade. E com tantas coisas que têm acontecido e que nós temos presenciado diante dos nossos olhos, é claro que a Bíblia vai dizer que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Mas ainda há corações desejosos. Eles nem sabem disso, tá? Eles nem sabem que o coração deles está desejoso de ouvir da palavra do Senhor, de ouvir do amor do Pai. Por que eu falo que eles talvez nem sabem que o coração deles estão desejosos? Porque eles têm buscado a solução para o vazio da alma deles em muitos lugares, com muitas coisas, e não têm encontrado. E por causa da revolta, algumas pessoas não querem ouvir falar de Jesus. Quando elas perdem alguém querido e você vai falar, olha, você podia fazer uma visita lá na igreja, se elas não dizerem, elas vão pensar, vou fazer o que lá? O que eu vou fazer lá? Eu não quero ir, não. Revolta. Mas no fundo, Jesus é tudo que essas pessoas precisam. Nós precisamos começar e recomeçar no Senhor quantas vezes for preciso. Dar continuidade. E essa chama precisa permanecer acesa. Se Ruth tivesse chegado em Belém, desistido, ai meu Deus, o que eu vim fazer aqui? O que seria da vida dessa mulher? Ou se Ruth tivesse chegado lá e se entregado à tristeza, à viuvez, e as reclamações, as murmurações,
porque a murmuração nos impede de ver e de apreciar o favor do Senhor sobre a nossa vida. Vocês já lidaram com alguém que quanto mais você faz, não está bom? Tem hora que dá vontade de falar assim: ah, Jesus, bondade cansa, gente. Tem hora que dá vontade, misericórdia, meu pai, eu sou teu filho. Que isso? Imagine o Senhor olhando para nós. Então nós não podemos desistir. Uma vez que nós colocamos a mão no arado, nós precisamos ir até o final. Há muitas coisas que o Senhor pode fazer. E eu não estou prometendo vida aqui sem momentos difíceis, não, irmãos. Em nome de Jesus, não é isso que eu estou falando, não. Porque a palavra do Senhor fala que nesse mundo nós passaríamos por aflições. Pior é caminhar sem Cristo. Pior é saber que no leito da dor, você não sabe para onde você vai. Pior é se de repente te encontra e você não estiver preparado para ir de encontro a Ele. Quem já perdeu um familiar que não estava na presença do Senhor, é dolorido. Quando vem a consciência que o Senhor é aquele que salva, pastora, e quando nós perdemos alguém que a gente não sabe se essa pessoa foi salva, é dolorido demais. Mas se nós estamos aqui nessa noite, é uma oportunidade do Senhor nos dizer: você quer voltar para Moabe? Você quer continuar sendo moabita? Ou você quer uma nova paternidade para a sua vida? Ou você quer uma nova direção para a sua vida? Você está disposto a recomeçar? Porque recomeçar não é fácil. Quem já teve que recomeçar aqui sabe que é difícil. Uma coisa é você construir uma casa da sapata, comprar e fazer do seu jeito. Outra coisa é você comprar uma casa e falar assim: eu preciso reformar. Porque você faz um cálculo e quando vai vendo, o cálculo não está batendo. Quem já passou por isso aqui, irmãos? Precisou reformar a casa. É difícil. É difícil. Só que o carpinteiro, ele nos forma e nos reforma. Quantas vezes for necessário. Mas só depende de você e depende de mim também. No final, a escolha é sempre nossa. A Bíblia vai dizer que nós fomos feitos para louvar e adorar ao Senhor. E mesmo sendo feito para isso, algumas vezes não é isso que nós fazemos. Talvez você galgue lugares altos, tenha uma boa profissão, uma conta cheia, talvez você se torne muito conhecido, mas deixa eu te falar uma coisa: se o Senhor pedir a sua alma hoje, para quem será? Porque tudo que é conquistado materialmente fica aqui, e quem não sabe o valor do suor não vai valorizar essa herança. Para quem será? Hoje, você está tendo uma oportunidade de recomeçar no Senhor, de ser chamado de filho e filha de Deus, de fazer parte da família de Deus. Aqui, talvez em outra igreja, eu não sei, aqui nesse hospital, aonde cheios de doentes, e a palavra do Senhor fala que Ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. É aqui na família dos ex, é aqui que em algum momento você olhou e falou assim: Deus me livre, eu fazer parte de alguma igreja, eu também já fui assim outrora. É aqui, na presença de Deus. O homem é falho,
A mulher falha, mãe e pai falha, e eles falham mesmo. Eu sou mãe, eu falho também. Vocês ficam quietas, não falam nada não. Mas Deus é fiel. Deus é fiel à sua palavra. E você só não vai experimentar daquilo que Ele tem para fazer. Não é por causa da sua família, nem é por causa do diabo. Eu vou falar, André vai rir, nem é por causa de macumba. Você só não vai experimentar aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. E você não tem dimensão daquilo que Ele vai fazer se você não quiser. A escolha, ela é sua. Eu quero agradecer minha oportunidade, pastora. Louvar ao Senhor nessa noite. Bendito seja o Senhor que estendeu a graça dele sobre Ruth e aceitou. E Ruth foi. E hoje nós podemos ver aqui a história de Ruth. Bendito seja o Senhor que estende essa graça para você, para depois um dia a gente ouvir falar da sua história também, e você dizer: eu era um perdido, ninguém dava nada por mim, nem pela minha família, mas o Senhor me restaurou, me resgatou, me fez uma nova criatura, me deu novidade de vida. Você está disposto a isso? Porque se você tiver, você não tem noção daquilo que o Senhor tem para fazer. Se submeta à vontade do Senhor, porque a palavra do Senhor fala que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, minha pastora. Louvado seja o nome do Senhor, porque agora a responsabilidade da igreja é entre o sim e o não.